Tua palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. E o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 23, versos 13 e 14. Assim diz a palavra do Senhor: não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Há tempos que crianças estão sendo mimadas. Consequentemente, crianças mimadas se tornam impacientes, incapazes de esperar, incapazes de ouvir não. Não se torna uma tortura para crianças mimadas, que não são disciplinadas. Os versos 13 e 14 que lemos falam justamente da necessidade da disciplina paterna, disciplina com firmeza, onde cada um está no seu lugar. O filho é filho, os pais são pais. Isso precisa ficar claro. A palavra castigar usada aqui tem a ver com disciplinar com a vara e não com violência ou maus tratos. Porém, para muitos filhos hoje, ouvir não já é castigo insuportável, é uma tortura ouvir não. E muitos pais, por não desejarem ver seu filhinho chorando ou irritado, acabam cedendo aos desejos e caprichos do filho. Importante dizer que castigo aqui são as consequências naturais de uma vida centrada em si mesmo. Se os pais não corrigem, não imprimem castigo momentâneo, a vida fará isso. E muito pior do que isso. Pois todos nós sabemos que há consequências para os desvios de conduta. Infelizmente, vivo num país onde as leis favorecem o erro, o que piora ainda mais a situação daqueles que crescem sem disciplina. Na verdade, quem ama de fato seu filho, educa. A disciplina não mata. Pelo contrário, livra de coisas piores no futuro. E no final de tudo, livra a alma da morte. Quantos jovens não têm perdido suas vidas precocemente, porque não foram disciplinados da forma correta em suas casas, em suas famílias. Quem ama, disciplina. Porém, a falta de disciplina mata a criança, ou na criança, a necessidade de obediência e cria dentro dela a fatídica mensagem de que o mundo precisa girar em torno dela, até ela descobrir que na vida não é assim. O mundo não gira em sua órbita e em muitos casos, quando ela descobre, é tarde demais. Educar vai muito além de ensinar conceitos de certo e errado ou conceitos sobre moralidade. Assim como valores não se ensinam, pois conceitos de moralidade, certo e errado, valores, toda criança já tem dentro de si. Todo ser humano já tem dentro de si, porque Deus fez os homens bons, retos, mas eles fizeram más escolhas.
Essa capacidade de perceber certo e errado já vem pré-instalado dentro de todo ser humano. Apenas precisam serem orientados para quando saírem do bom senso e sensatez, voltar ao caminho em que devem andar para o seu próprio bem. Crianças precisam aprender a dizerem obrigado, por favor, com licença. E isso começa em casa. Se não são gratos em casa por terem alimento, roupa, cama, etc., dificilmente serão lá fora. Porém, crianças ingratas muitas vezes são apenas o reflexo de pais ingratos e ausentes da vida de seus filhos, que tentam substituir a presença com presentes. Provérbios 19:18 nos diz: discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Como já disse, disciplinar não é maltratar a criança, adolescente ou mesmo jovem, mas sim mostrar o caminho em que devem andar para o seu próprio bem, a fim de que não colham consequências piores no futuro. Muitos filhos às vezes se rebelam porque os pais exigem coisas que não praticam. Portanto, pais que compreendem a disciplina ensinam como se faz, fazendo, e não simplesmente mandando. Pais que disciplinam corretamente jamais confundem autoridade com autoritarismo, pois no exercício disciplinar ele dá exemplo e quando fala é ouvido. Quem é autoritário só sabe impor sua vontade, não dá exemplo. Quando não é ouvido, eleva o tom de voz para se impor a qualquer custo. Pais que amam seus filhos infligem desconforto temporário aos seus filhos, dizendo não. E por meio de uma boa conversa, a disciplina é aplicada. Mas, às vezes, a disciplina também é aplicada, oferecendo a vara da disciplina nas almofadinhas, lugar adequado que Deus criou para receber as consequências da desobediência, que é o bumbum, para afastá-los de futuras tragédias que inevitavelmente acompanha a vida rebelde sem disciplina. Pais que dão tudo para os seus filhos e não os disciplinam, estão tirando deles a oportunidade de aprenderem a serem bons cidadãos para a sociedade, pois ignorar a rebeldia e a desobediência revela falta de amor verdadeiro, pois eles sabem que haverá consequências no futuro. Pois o amor é o eixo que equilibra e dá consistência à disciplina, e deve ser sempre a maior motivação para disciplinar, sempre exaltando as virtudes e, na sequência, falando da necessidade de mudança em tal comportamento. Pais que disciplinam com raiva ou sem explicar a razão da disciplina se mostram desequilibrados, machucam fisicamente e emocionalmente, porque não aguentam mais a rebeldia do filho. Uma vez que dão tudo para ele, e ingenuamente cultivam a ideia de que coisas são suficientes, mas não dão o principal, sua presença ao lado do filho, quando ele mais precisa. Por isso são dominados pelo desequilíbrio. Os pais, quando são contrariados pelo filho ou por quem quer que seja. Vou repetir um conselho que já foi dado em outra lição.
Pais, antes de dar presentes aos seus filhos, é necessário responder se você tem sido presente na educação deles. Com toda certeza. Porque presentes não substituem a sua presença. A responsabilidade da educação não é das escolas, nem de instituição religiosa, nem de babás, mas dos pais, que precisam estar presentes, acompanhando a educação dos seus filhos. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara e assim a livrará da sepultura. Porém, jamais podemos esquecer que disciplinar com amor é sempre acompanhado de um bom exemplo para seguir. Jesus, o nosso Senhor, nunca mandou seus discípulos, seus alunos, fazerem nada sem antes ter feito. Ele serviu de exemplo para que eles pudessem seguir os seus passos. Quem ama, educa. Quem ama, oferece um modelo de vida para seguir. Quem ama, mostra que a falta de disciplina traz consequências para a vida. Quem ama, não diz o que fazer, mostra como fazer. Disciplina é sempre uma atitude de amor. Que Deus te abençoe. Como o orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos, quero fazer